Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para você que está aí me assistindo, me acompanhando, se tornando uma comunidade em amor. Muito bem-vindo. Hoje eu vou falar para vocês sobre flexibilidade. Eu lembro de ter gravado no Instagram brevemente uma explicação sobre como a flexibilidade contribui para a nossa vida, torna a nossa vida mais leve, mais feliz, mais alegre e como a flexibilidade é um desafio diário. Como no Instagram eu tenho poucos minutos para conversar com vocês, eu vim aqui no YouTube para que a gente possa ter uma conversa mais profunda, mais próxima, para que a gente possa se aprofundar melhor naquilo que eu tenho para trazer para vocês hoje. Então vamos lá? Vamos conversar sobre flexibilidade? Conta aqui para mim. Você é uma pessoa que tem dificuldade em ser flexível nas tarefas do seu dia, na sua vida? Ser flexível para você é um desafio? Olha, estamos juntos nessa, porque a flexibilidade também é um desafio para mim. E quando eu descobri o quão importante ela é para minha vida hoje, eu comecei a mudar o rumo da minha história. Eu comecei a fazer diferente e comecei a praticar flexibilidade no dia a dia, porque eu sei como é difícil ser flexível. Eu sei como é difícil planejar algo e ter que lidar com as incertezas, com os imprevistos que vão surgindo na vida. Mas saiba, se eu conseguir praticar a flexibilidade no meu dia a dia, você também pode, porque a felicidade, a abundância, a cura emocional, ela está disponível para todos nós. Jesus veio para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. E não foi apenas para mim ou apenas para fulano ou cicrano. Essa abundância emocional, ela veio para todos nós. E nós aprendemos um com o outro, iluminados pelo Espírito Santo, inspirados por Ele, a partir do momento em que os nossos olhos se abrem e a gente consegue viver uma real experiência de amor com Deus. Então eu vou falar aqui para vocês o que é flexibilidade, como tornar-se flexível e algumas dicas para você ir praticando no seu dia a dia a flexibilidade. Lembrando que a flexibilidade precisa ser vivida diariamente, é um processo que a gente vai viver até completar o nosso ciclo aqui na Terra. E quanto mais a gente pratica a flexibilidade, mais leves nos tornamos, mais tranquilos, mais felizes, mais agradecidos, mais cheios de ocitocina, mais cheios de serotonina e com mais inteligência emocional para lidar com as emoções que vão surgindo ao longo do dia. O que é flexibilidade? Vamos lá. Flexibilidade, como a própria palavra nos diz, vem de ser flexível. Imagine um elástico que você consegue esticá-lo. Ele é flexível, ou seja, ele se ajusta de acordo com a situação. Então, se você usa uma calça de elástico, ela vai se ajustar ao seu corpo muito bem, ela vai ser flexível. Agora imagina um tecido rígido, imagina uma calça jeans. A calça jeans, ela tende a ser mais rígida e dependendo do modelo dela, ela não se torna tão flexível quanto uma calça de elástico, que se amolda tão bem ao seu corpo e que se torna confortável. Assim é a flexibilidade no dia a dia. Ser flexível significa ser ajustável às situações que acontecem na vida. Assim como a calça de elástico que se ajusta à medida daquela pessoa que está usando, assim é o que nós devemos ser. Devemos ser flexíveis e nos ajustar aos acontecimentos que vão se tornando ao longo do dia, que vão acontecendo ao longo do dia. Isso não vale só para um dia, eita, que houve um bereco-teco aqui. A flexibilidade, ela diz respeito ao longo dos anos, à medida em que a nossa geração vai tendo que se adaptar à nova geração, à medida em que a nossa geração se torna uma geração intermediária,
como por exemplo a minha. Existem pessoas de uma geração dos anos 60, por exemplo, existe uma geração dos anos 2000, existe a geração de 2010. Os idosos felizes, por exemplo, são aqueles que são flexíveis, que se amoldam bem aos acontecimentos que ocorrem na época em que eles estão vivendo. A geração nova está muito distante da dele. Mas qual é o idoso que consegue ser feliz na terceira idade? É aquele que é flexível, que se ajusta. Para você ser flexível, você tem que se despir do preconceito. Preconceito é um preconceito que a gente dá a algo. Busque viver sua vida conforme os seus princípios, mas sem julgar o outro, sem criticar o outro. Por quê? Porque cada um tem a sua ferida emocional. Você não sabe a dor do outro, por que ele chegou ali. Por isso que nós não devemos julgar. Por isso que está escrito que o único juiz é Deus. Ele é o único juiz. Por quê? Porque ele conhece o todo. Ele conhece a vida da pessoa desde o momento em que ela estava no útero da mãe. E não só a vida da pessoa, mas a história dos ancestrais delas, o que eles fizeram para que aquela pessoa chegasse ali aonde ela está. Então, o que eu queria trazer para vocês é o conceito de flexibilidade. O que é flexibilidade? E o segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês é como eu pratico essa flexibilidade, como eu me torno flexível. Ora, Deus é muito lindo e Ele nos permite praticar a flexibilidade constantemente. Então, por exemplo, quando a gente se casa, a gente pode praticar a flexibilidade a partir do momento em que a gente convive com uma pessoa que veio de uma criação diferente, possui uma cultura diferente e um modo de pensar muitas das vezes diferentes. Apesar do casamento ser a união de pessoas que têm uma visão de vida parecido, semelhante, princípios semelhantes, senão elas não estariam casadas, isso não significa que o temperamento seja igual, a forma de pensar seja igual, as atitudes sejam iguais, o gênero é diferente, mulheres e homens agem de maneira diferente de acordo com a situação. Então é muito importante a gente perceber como a gente pode aprender a partir do momento que a gente casa. Como? Aprendendo a se ajustar ao outro, sendo flexível, relevando, aprendendo a não julgar. Mulheres, cuidado para não ter um comportamento chato. Mulheres têm muita tendência a terem um comportamento chato a partir de reclamações constantes, a partir de cobranças. Nós não somos mãe dos maridos, não cabe a nós cobrar ninguém, nem o marido, nem os outros. Até mesmo quem é chefe tem que saber fazer a cobrança no momento certo, na hora certa. Então a gente tem que ficar atento a isso. Quando as pessoas têm filhos, elas têm a oportunidade de serem flexíveis, aprender com a nova geração, entender a maneira como eles lidam e enxergam o mundo. A nova geração é importante. Eles são a juventude, o novo olhar da vida, um novo que às vezes a gente pode ir perdendo, eles têm no coração. E a gente tem a oportunidade de conviver com eles, aprender com eles, ensinar para eles. Mas para que a gente ensine para eles e aprenda com eles, a gente precisa ser flexível. Isso significa não julgar, não criticar, não ter um comportamento chato, não se comportar como superior. Ser flexível é ser humilde, é entender que a gente precisa de ajuda, é entender que a gente não sabe tudo. E acima de tudo, é compreender a partir da vivência de um relacionamento profundo com Deus, que o controle está nas mãos dele. E Salomão, o homem mais sábio do mundo, falou: não é da vontade de Deus que o homem saiba do futuro. Por isso, Jesus já disse: a cada dia cabe os seus males. Deixe o futuro para mim, porque eu não deixarei nada faltar para vocês no futuro. E é essa a questão. Deus faz isso para nos proteger, para nos ensinar, inclusive a descansar nele, a ajustar melhor a nossa vida ao que está acontecendo naquele momento. E como é que a gente é flexível? Aceitando.
aceitando a adversidade, aceitando o imprevisto, aceitando que nós não estamos no controle de tudo e que tudo, absolutamente tudo, está sim cooperando para o nosso bem. Então acredite, aquela adversidade, aquele contratempo, aquele trânsito, aquele atraso, aquela programação, a reunião adiada, o contrato que não foi fechado, o contrato que foi, mas veio com imprevisto que você não imaginava, tudo isso está cooperando para o seu bem, veio para o seu crescimento. Você está sendo moldado como ouro, como um vaso nas mãos do oleiro, para ser melhor, para tratar feridas que às vezes estão adormecidas, para mudar o seu comportamento diante de assuntos que você ainda não percebeu que precisam ser ajustados. Deus, Ele usa cada dia para que a gente possa crescer emocionalmente como ser humano. E esse processo de ser flexível precisa ser diário. É difícil, mas é possível. E veja, é difícil não porque é uma coisa muito árdua, porque como diz Salomão, a vida é simples, a gente que complica. É difícil porque o ser humano tende a querer estar no controle de tudo, não querer abrir mão das coisas que ele planejou naquele momento, que é uma maneira de se proteger e que esse controle pode mudar conforme o temperamento. Cada temperamento tem uma maneira de agir diferente no que diz respeito aos imprevistos e ao controle. Então cada ser humano é único, cada ser humano vai ter que ser flexível para aplicar, por exemplo, o que eu estou dizendo nesse momento na sua vida. Ser flexível é, por exemplo, ler um livro e perceber que o conteúdo dele é incrível, mas que muitas das vezes você vai ter que trazer aquele conteúdo para você e flexibilizar, ou seja, trazer ele conforme a sua realidade que você está vivendo naquele momento. Seja você solteiro, casado, seja você com filho ou sem filho, seja você morando no Brasil, no exterior, ser flexível e entender que apesar do conteúdo daquele livro ser incrível, você vai ter que moldá-lo à sua situação, ao que você está vivendo. Não dá para viver num quadrado exatamente formado, exatamente daquele jeito que você quer. Porque a gente não vive num mundo ideal, a gente vive num mundo real. Então, na hora de você estar aplicando aquele conhecimento no seu dia, você vai precisar ser flexível. Por exemplo, a atividade física, ela exige que você seja flexível. Claro que você vai fazer a sua rotina e vai estabelecer um horário para ir à academia, por exemplo. Mas nem todo dia é igual. Vai ter dia que não vai dar para você ir. O que você vai fazer? Ou você pode buscar caminhar, fazer esteira, bicicleta, ou você pode fazer no outro dia e entender que não deu para ir porque tudo está cooperando para o seu bem. Ou seja, o dia em que não deu para você ir, não significa que você não irá no dia seguinte. Significa que você foi flexível, entendeu que a sua realidade naquele momento não permitia prosseguir e você decidiu ir no outro dia. Talvez você precise, por exemplo, ser mais... Gente, deu um bug aqui, porque eu recebi uma ligação, então eu espero que não tenha atrapalhado o que eu estava fazendo, ok? Mas eu vou aqui voltar ao que eu estava falando, caso tenha cortado. Se você precisa ir à academia, por exemplo, e você falta um dia, você está sendo flexível. Você vai no dia seguinte e vai continuar constante nos outros. E para você continuar constante nos seus treinos, você vai precisar ser flexível. Vai ter dia que você não vai poder ir no horário em que você marcou, 8 da manhã. Talvez você tenha que ir meio-dia, talvez você tenha que ir 6 horas da tarde. Às vezes o treino precisa ser à noite. Então, assim, esse é um exemplo de como ser flexível. Então, por exemplo, você aprendeu um determinado conceito sobre como ser grato e tem lá um exercício que te ajuda a ser grato. O que você vai fazer? Você vai buscar aplicá-lo todo dia. Às vezes você não vai conseguir fazer. Você lembrou, mas fez errado. Tudo bem, seja flexível, seja ajustável à sua realidade. Se perdoa, se acolha. A sua intenção era boa.
O importante é ser constante, é buscar continuar firme nessa prática de exercício para ser grato, por exemplo. Então, na vida, para que a gente seja feliz, a gente precisa ser flexível. Primeiro, o que é flexibilidade? Vamos recordar? É ser ajustável, é se ajustar à realidade em que você está vivendo. A nova geração, a nova realidade, a nova forma de negociar, a tecnologia, é se ajustar às ocasiões que ocorreram e que são imprevistos que você não imaginava. É ajustar o seu planejamento semanal aos acontecimentos que ocorreram na semana e que alguns vieram totalmente diferentes do que você imaginava. Quantas vezes a gente programa um planejamento imaginando que na sexta ou na quinta vai acontecer determinada coisa e determinada reunião é adiada. Para quem é da área jurídica, um prazo surge de forma inesperada e você tem que correr para poder cumprir. Então, assim, é o que acontece. E a gente, para ser feliz, vai se ajustando, sendo flexível. Veja, você não abre mão dos seus princípios. Os seus princípios continuarão guiando você. Se você é uma pessoa honesta, você continuará sendo honesto. E você vai lidar com os imprevistos de maneira honesta. Se você é uma pessoa que é leal, você vai continuar vivendo a vida com lealdade. Seja quais forem os princípios que guiam a sua vida, você não precisa abrir mão deles. Ser flexível não significa abrir mão dos princípios, significa ser ajustável, significa se colocar no lugar do outro com uma empatia, significa abrir mão do controle e entender que quem está no controle é Deus e que você descansa nele. Ser flexível é paz, é cultivar a inteligência emocional, é aprender a gerenciar as emoções. A gente precisa ser flexível conosco, entender que às vezes a gente erra, entender que às vezes as coisas que a gente imaginava que ia acontecer não acontecem e tá tudo bem. É perdoar-se todos os dias, é perdoar o próximo. Não significa que você precisa conviver, mas você precisa deixar ir aquele sentimento ruim e muitas das vezes deixar ir o convívio com a pessoa, mas nutrindo por ela um respeito, um amor e a liberdade de deixar ela ser livre longe de você. A questão de ser flexível é permitir-se viver uma vida leve. E o segundo ponto que a gente trabalhou, como alcançar a flexibilidade. Viver o processo diariamente, se permitir ser ajustável, ter um coração humilde, moldado, quebrantado. Clame a Deus o presente que é teu Espírito Santo morando em você. Se permita ser moldado. Todos os dias nós estamos sendo moldados com as circunstâncias, com os acontecimentos, com os imprevistos. A gente não gosta do imprevisto, mas por incrível que pareça, é nele que a gente cresce. É nele que a gente evolui. É nele que a gente superabunda. Então eu quero muito trazer para vocês um pouco mais do conceito de flexibilidade. Esse é apenas um vídeo, eu quero trazer mais vídeos sobre o assunto, porque flexibilidade é muito profundo, é muito dinâmico, e eu quero entender de vocês qual é a dificuldade que vocês têm, por exemplo, no dia a dia na hora de praticar a flexibilidade. Deem sugestões de temas que vocês gostariam que se tornassem vídeos. Vamos nos ajudar, vamos ser uma comunidade de amor, vamos crescer, vamos superabundar. O tempo está acabando aqui no vídeo e eu quero dizer para você que você é uma pessoa valorosa, amada, desejada, moldada, sonhada por Deus. Deus ama você. Deus ama você por quem você é, por você ser um ser humano. E quando você entender esse valor que você tem, você vai sentir dentro de você uma capacidade de fazer o extraordinário e vai se sentir merecedor do extraordinário. Seja flexível com você. Aprenda mais do amor de Deus. Busque
abrir mão do controle, busque ajudas. Eu sempre falo do método CIS oficial que mudou a minha vida, mas você pode buscar um outro curso, seja qual for, seja como for, a gente está junto, vivendo o processo, vivendo essa flexibilidade. Quando eu aprendi a ser flexível, a minha vida mudou. E eu espero que a sua vida também mude. Estamos juntos, constantes, vivendo o processo, a melhor versão todos os dias, sendo moldados, trabalhando a humildade. E esse é só o início de muitos vídeos que vocês ainda vão ver por aqui. Eu espero continuar firme e constantes com vocês. Não sei quem pegou, mas a minha calça colorida apareceu aí no vídeo, hein? Beijo gigante e até a próxima. Tchau, gente!